Batista Moriá. Nós, mais uma vez, estamos aqui no nosso culto online, à distância. Nós louvaremos o Senhor com músicas e também com orações, com a palavra do pastor. Vamos todos, então, prestar bastante atenção nas palavras e em todas as mensagens espirituais que Deus tem para nos fornecer hoje. Amém? Vamos, então.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nessa passagem eu aprendo, irmãos, que Jesus, ele foi realmente o verdadeiro e perfeito missionário que Deus enviou nesta terra para buscar e salvar o que se havia perdido, toda a humanidade. E hoje a sua igreja é comissionada, foi comissionada no dia do Pentecostes para ir, para todo mundo e pregar o Evangelho. Então, irmãos, nesse mês de julho, a Convenção Batista ainda está na campanha de missões estaduais. Então eu gostaria de ler com os irmãos estes versículos que eu já li e orar pelos missionários, Vamos orar por eles, pela nossa igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito bom ler a Tua Palavra e sentir o Teu amor, Senhor, por nós, que um dia o Jesus maravilhoso que veio a este mundo nos salvou, nos regenerou, nos selou com o Teu Espírito Santo. E hoje, Pai, nós, Tua Igreja, possamos também caminhar e falar da Tua Palavra para alguém, Senhor, através dos meios que o Senhor nos dá, Senhor. Sem correr o risco de ficar doente, levar doença, trazer doença para nossa casa, mas que nós possamos, Senhor, o Senhor nos dará a estratégia, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abençoa os missionários que estão nos presídios, Deus. Abençoa, Pai, os missionários que estão nas Cracolândias, Deus. Abençoa, Pai, os missionários que estão nos hospitais, que estão nos sertões, que estão entre os ribeirinhos, que estão no meio dos índios, nas florestas. Temos ouvido o testemunho do trabalho deles, porque a Tua obra não parou, Senhor. Abençoa grandemente Teus servos, abençoa as pessoas que estão ouvindo a Tua Palavra, que tenhamos um coração como o de Jesus, que tem compaixão daquele que está perdido, Deus, que está desorientado. Nos ajude, nos dê entendimento, Senhor, nos dê sabedoria, amor, para falar do Teu grande amor, fazer Jesus conhecido às pessoas. Aumente a nossa fé, Senhor. Abençoa hoje toda a Tua igreja, todos os pastores, todos os irmãos, a nossa cidade, o nosso país e o mundo todo, Senhor. Aumente a nossa fé e nos ajude hoje que possamos viver para a glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Só pastor,
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá e a todos aqueles que assistem conosco aos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre cada vida, que a proteção divina esteja sobre todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor, o texto de hoje. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele e os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, adorando, e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Qual é o nosso tema? O nosso tema é a busca por ajuda. A busca por ajuda. A verdade central é: a busca por ajuda deve ocorrer dentro de condições necessárias. O que significa que, ao buscar ajuda, uma pessoa deve cumprir certas condições para que ela possa ser bem-sucedida. Pois bem, ajuda, socorro e assistência são palavras de significado semelhante. Descrevem uma ação de apoio a alguém que está desempenhando uma tarefa difícil, para o que não dispõe dos recursos necessários. Às vezes, ao criar os filhos, uma mãe encontra dificuldade e às vezes faltam para ela recursos a fim de cuidar dos seus filhos de forma adequada. Então ela pode e deve pedir ajuda. Ajudar e ser ajudado é uma experiência universal. Durante essa semana eu procurei prestar atenção
em algumas conversas, alguns filmes, alguns noticiários, e verifiquei que a palavra ajudar é muito comum. Durante todo o dia nós ajudamos e somos ajudados. Ajudar, se ser ajudado, é uma experiência universal. Todo mundo precisa de ajuda e todo mundo pode ajudar. A ajuda, o processo de ajuda, de assistência, precisa ocorrer no ambiente da família, na igreja e na comunidade como um todo. A busca por ajuda é necessária e deve ocorrer dentro de certas condições, as quais vamos considerar. A primeira condição se expressa da seguinte maneira: a pessoa que busca ajuda precisa ter consciência real do seu motivo. O texto diz: minha filha está terrivelmente endemoniada. Esta mãe que procura ajuda para sua filha, ela tem consciência de que esse é o motivo. Ela foi procurar ajuda por causa disso. Ela foi procurar ajuda porque ela estava com sua filha tremendamente perturbada. Uma mulher chegou a um pastor e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Meu marido saiu de casa. E o pastor disse: você quer a minha ajuda para convencer o seu marido a voltar para casa, não é isso? Ela disse: não. Eu quero a sua ajuda para arranjar outro marido. O senhor não tem na sua igreja um viúvo que o senhor possa indicar para mim? Pois bem, ele disse que não tinha. O motivo da busca de ajuda não coincidia com a condição necessária, porque a função do pastor não era aquela. Então, o motivo da busca precisa ser definido. A pessoa precisa saber por que eu estou buscando. A mulher sabia: minha filha está terrivelmente perturbada. É por isso que estou pedindo ajuda. Vamos discutir em dois aspectos essa questão. Primeiro, o motivo da busca por ajuda precisa considerar o sofrimento do outro. Quando procuramos ajuda, muitas vezes não é para nós. Essa mulher, ela não estava com problema, mas a filha estava. Às vezes nós não estamos com problema, mas o nosso vizinho está. O membro da igreja está. E esta mulher tinha consciência de que sua filha estando com problema, ela precisava procurar ajuda. E ela disse: minha filha. Ela podia dizer: Jesus, eu estou muito bem, graças a Deus, mas minha filha não está bem. Se nós estamos envolvidos com alguém que está mal, isso é um motivo para procurar ajuda. E esta mulher cananeia procurou ajuda para o outro, que não era ela, mas era a sua filha. É importante avaliar o fato de que muitas vezes nós não reconhecemos o motivo para pedir ajuda. É muito comum a gente ouvir de famílias onde uma criança tem um problema e os pais não reconhecem esse problema. A criança tem problema de comportamento, problema de aprendizagem, e quando alguém comenta, os pais dizem: não, ele está bem, ele é assim mesmo. Muitas vezes, crianças que precisam de ajuda não recebem ajuda porque os pais não reconhecem que isso é motivo para pedir ajuda. Criança está com problema, você não sabe resolver, peça ajuda. A esposa está com problema, você não sabe resolver, peça ajuda. Então essa mulher vai pedir ajuda. Minha filha não está bem, eu vou pedir ajuda. E ela foi pedir ajuda.
Então, aí há um motivo. O motivo é: minha filha está perturbada. O segundo comentário diz que a busca de ajuda precisa considerar a gravidade do sofrimento do outro. Nós costumamos dizer que um sofrimento pode ser visto em 3 níveis. Um sofrimento leve, um sofrimento moderado ou um sofrimento grave. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela pode ter uma depressão leve, ou ela pode ter uma depressão moderada, ou ela pode ter uma depressão grave. Quanto mais grave for a situação, mais urgente ou maior é o motivo para se pedir ajuda. E no caso dessa mulher, a filha estava terrivelmente. Então, essa moça estava no grau máximo de perturbação. E quanto maior a perturbação, quanto maior o sofrimento, quanto maior o problema, mais urgente se torna buscar ajuda. É preciso, então, buscar ajuda. Quanto mais grave uma situação, mais necessária e urgente é a ajuda. Essa mulher procurou ajuda para uma filha que estava gravemente afetada. A segunda condição se expressa da seguinte maneira: a pessoa que busca ajuda precisa identificar quem poderá ajudar. Esta mulher, ela não era dali. Ela veio de longe, porque ela queria procurar alguém que podia ajudar. Não adianta a gente procurar ajuda em quem não pode ajudar. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela sabia, quando ela chamou Jesus, filho de Davi, ela sabia que Jesus podia ajudar, porque filho de Davi é o Messias. E a mulher identifica Jesus como Messias. O Messias deveria vir ao mundo para levar as nossas enfermidades. E ela identificou Jesus como filho de Davi. Ele pode ajudar. Os irmãos conhecem o Salmo 122. É um salmo de peregrinação. Os peregrinos vêm andando pela estrada perigosa para Jerusalém. E a noite vai chegando. E há perigos. E o salmista olha para os montes. E ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? A resposta é: o socorro não vem dos montes. O socorro vem do Senhor, que fez os montes. Ele não pede ajuda das montanhas, como em algumas religiões, pede ajuda de lugares, de comida, água, roupa, elementos da natureza. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Pois bem, nós tivemos um problema para resolver na justiça há anos, bastante tempo. E esse problema era uma questão contra a Ford, a empresa de automóvel. E nós perdemos a causa. Fomos intimados a fazer o pagamento de indenização para a empresa Ford. Eu conheci um juiz que trabalhava lá na seção onde nosso problema foi tratado. E eu falei para aquele juiz que era meu conhecido e disse: eu estou perplexo, porque nós perdemos uma causa. E o juiz falou: eu vou dar uma olhada lá, tá? Vou dar uma olhada lá. Aí ele deu uma olhada, depois eu fui conversar com ele. Ele me chamou para conversar com ele. Ele pegou o processo e disse assim: olha, vocês não poderiam ter perdido. Tudo aqui indica que vocês tinham razão. Mas a advogada fez tudo errado. A advogada fez tudo errado. Vocês não teriam como perder essa causa. Vocês perderam porque a advogada errou. Quer dizer, a gente procurou uma advogada para nos ajudar, mas ela era incompetente e não nos ajudou. Por isso que é importante procurar quem realmente pode ajudar. Uma vez, um jovem foi afetado de esquizofrenia.
Esquizofrenia é uma doença, a pior doença da mente. É uma doença invalidante e incurável, que afeta os jovens, os adolescentes e os jovens. E alguém disse que o pai devia levar o filho para o pai de santo. E o pai levou o filho para o pai de santo. E o pai de santo olhou para o rapaz, conversou com o pai e falou: eu não tenho recurso para ajudar esse moço. Foi sincero. Não tem condição? Fala. E aquele pai de santo falou: eu não tenho condição para ajudar esse moço. Esse moço precisa de hospital. Desse jeito aí, ele tem que ir para um hospital e talvez ser internado. Então, foi procurado o hospital. E esse moço foi tratado e melhorou. Primeiro ele foi ao lugar errado, depois ele vai no lugar certo. Muitas pessoas vão procurar ajuda no lugar errado. Então, a pessoa que busca ajuda precisa identificar quem pode ajudar e procurar aquele que pode ajudar. 2 comentários. Primeiro, nós podemos buscar em Deus ajuda direta por resposta sobrenatural por meio da oração. Nós podemos, diante de um grande sofrimento, diante de um grande problema, nos colocar diante de Deus. Nos colocar diante de Deus e em oração pedir a intervenção dele. E ele pode responder, se ele quiser, responder de forma sobrenatural. Então, não podemos deixar de buscar o Senhor em oração. E em segundo lugar, nós podemos buscar em Deus, não por meio da oração, mas por meio de pessoas que Deus preparou para nos ajudar. Às vezes nós estamos passando por uma situação e nós não temos resposta. De repente aparece uma pessoa que nós achamos que é enviada por Deus. Esse era o papel dos anjos. Diante de um fato terrível, os seres humanos podiam contar com a intervenção divina por meio de um ser sobrenatural. Mas também Deus prepara inúmeras pessoas para nos ajudar. Às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, às vezes é um amigo. Uma vez o meu pai foi atropelado, ficou muito mal. E ele estava no hospital sem cuidados. E eu precisava transportar aquele meu pai para um hospital onde houvesse um neurologista. E um irmão da igreja veio e me ajudou. Ele trouxe o carro dele, colocou no meu pai e levamos o meu pai para um hospital onde havia o neurologista e ele foi tratado e depois teve alta. Podemos buscar nos servos de Deus ajuda para nós. Eu conheci uma senhora lá no posto de saúde onde eu trabalhava. Uma senhora que fez muitas reclamações. Entre essas reclamações, ela falou que faltava em casa para ela e para os filhos alimento. Eu falei: você é de alguma igreja? Você é de alguma igreja? Ela falou assim: eu sou da igreja. Da igreja tal, falou o nome da igreja. Eu falei: vai na igreja, fala com o diácono, o presbítero, para que a igreja te ajude. E ela falou assim: a minha igreja não ajuda ninguém. Se eu depender deles, eu morro de fome. E eu disse para ela: sabe o que eu disse? Então procura outra igreja, vai aonde alguém que vai te ajudar. Porque, no geral, a maioria das igrejas socorre os seus membros. Se você é membro de uma igreja que não te socorre, procura outra. É o que aquela mulher fez. Possivelmente, a mulher cananeia já tinha procurado exorcistas que eram incompetentes, líderes religiosos que eram incompetentes. Ela poderia ter ido para Jerusalém procurar os sacerdotes, eles não faziam nada. Ela poderia ir na sinagoga procurar os rabinos, eles não faziam nada. Ela procurou a pessoa certa. Ela procurou quem pode ajudar. Ela procurou Jesus. E Jesus poderia e pôde ajudá-la.
Pois bem, precisamos prosseguir. A terceira condição que devemos cumprir na busca por ajuda é expressa da seguinte maneira: a pessoa que busca ajuda precisa respeitar e honrar aquele de quem espera receber ajuda. O texto diz que a mulher veio até Jesus e o adorou. Adorar aqui é respeitar, é valorizar, é reconhecer o que Jesus era. Ela fez o gesto através do qual ela demonstrou que ela acreditava em Jesus como enviado de Deus. Ela o adorou. O texto diz, repetindo, então veio ela e adorando-o disse: Senhor, socorre-me. Muitas vezes nós precisamos de uma ajuda, mas nós não valorizamos aquela pessoa de quem precisamos ajuda. Há dois comentários sobre essa questão. Devemos exaltar a dignidade de Deus por meio da oração. É uma coisa interessante que na religião de Israel, as pessoas que iam pedir a ajuda de Deus, elas iam em adoração. No ato de adoração, elas buscavam ajuda. Ninguém ia a Deus buscar ajuda sem adorá-lo, sem reconhecer sua grandeza, sem reconhecer sua capacidade, sua competência. Quando nós oramos, quando nós pedimos ajuda a Deus, nós vamos em espírito de oração, ou seja, reconhecendo a sua grandeza. E, em segundo lugar, devemos exaltar as pessoas, boas pessoas preparadas que Deus envia para nós. Se nós buscamos a ajuda direta de Deus por meio da oração, nós precisamos honrá-lo, dignificá-lo, adorá-lo. Às vezes nós procuramos uma pessoa ou outra para nos ajudar. E aí nós precisamos também respeitar essa pessoa. Eu fico pensando que nos dias de hoje, na situação em que nós vivemos, o respeito pelo outro, o respeito à dignidade do outro, a consideração pelo valor do outro é uma coisa rara. Mas nós não podemos ser ajudados por uma pessoa se desprezamos essa pessoa. O que a gente vê, muitas vezes recebi uma professora que disse que estava doente, não podia trabalhar. O ambiente da escola era tão ruim, tão mau, tão agressivo. Professores que apanhavam dos alunos, eram xingados pelos alunos. Essas professoras ficavam doentes e elas não poderiam mais dar aula e era necessário ficar de licença médica. Ora, o aluno precisa do professor porque ele precisa de conhecimento. E é o professor quem vai fornecer a ele o conhecimento. Se o aluno precisa do professor, tem que respeitar o professor. A mulher cananeia, primeiramente, demonstrou seu respeito para com Jesus. E demonstrando esse respeito, ela podia pedir ajuda. Se nós não respeitamos a pessoa de quem precisamos, nós não vamos estar agindo corretamente. Na família, o marido precisa da ajuda da esposa. Ele deve tratá-la com honra, porque ela é ajudadora. Aliás, a Bíblia diz que Deus ia dar para Adão uma ajudadora. Ora, o ajudador precisa ser honrado. Às vezes é o contrário. A esposa precisa do marido, então ela precisa honrá-lo. Ela precisa que o pai dos seus filhos esteja em condições de ajudar, precisa honrar. Toda pessoa que vai ajudar precisa ser honrada. Essa mulher respeitou Jesus, honrou Jesus, valorizou Jesus, chamou de filho de Davi, que era aquele que viria como Cristo Messias, filho de Deus. Ela fez isso. Outra situação é a situação dos profissionais de saúde. As pesquisas mostram que profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, são dos mais maltratados pela população. Dos mais maltratados. Já vi casos de um médico que está atendendo e ele sofreu tanto maltrato que ele não pode continuar trabalhando. Ora, se eu vou ao médico, eu preciso dele, eu quero a ajuda dele, eu preciso valorizá-lo, eu preciso honrá-lo. Eu não posso xingar o médico e depois achar que ele vai me tratar bem.
depois achar que ele vai me ajudar. Jesus foi bem tratado pela mulher cananeia. Ela veio e o adorou, demonstrou o seu respeito, demonstrou a sua consideração. Ela honrou Jesus. A quarta condição que deve ser seguida por aquela pessoa que busca ajuda é expressa da seguinte maneira: a pessoa que busca ajuda precisa reconhecer a sua condição de necessitada, ou seja, ela é necessitada. A mulher chegou para Jesus e disse: tem compaixão de mim. Aquele que pede compaixão é porque reconhece a sua condição de necessitado. Eu preciso. Aliás, os salmos estão cheios da ideia. A palavra necessitado aparece 56 vezes na Bíblia. Dessas 56 vezes, 22 vezes nos salmos. E a palavra necessitado está sempre nos salmos. O salmista que busca a Deus, ele aparece como necessitado. Ele fala: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Nos salmos, os necessitados, eles são lembrados, eles são cuidados, eles são protegidos, eles são socorridos, eles são libertados, eles são preservados por Deus. Aquele que procura ajuda precisa reconhecer sua necessidade. Uma vez me chegou um homem no posto de saúde e estava muito mal. E ele disse que foi lá para pedir uma coisa lá, para saber de uma coisa lá. Eu falei: mas o senhor está mal, precisa ter atendido. Não, eu não estou mal, não, eu estou bem. Mas o senhor está mal, eu estou vendo que o senhor está mal, o senhor está a ponto de desmaiar. Não, eu não estou com nada, eu estou bem. Porque se a pessoa não reconhece que é necessitado, ela não vai receber ajuda. Jesus socorreu essa mulher, porque reconheceu nela uma pessoa necessitada. Ela se sentia necessitada. 2 comentários sobre essa questão. Primeiro, a pessoa necessitada precisa ser persistente. A característica principal dessa passagem é que uma mulher cheia de fé e persistência. Ela persistiu. Ela não foi desencorajada. A situação era uma situação de certa dor, porque tudo parecia estar contra ela. Vejam só, ela veio atrás de Jesus e disse: Senhor, me socorre, minha filha está terrivelmente perturbada. O texto diz: Jesus não parou para atendê-la. Ela foi atrás de Jesus, E os discípulos disseram: mestre, faz alguma coisa, essa mulher está chateando. Faz alguma coisa, ela está vindo atrás da gente. E os discípulos estavam dificultando. E Jesus parece que não queria ajudar. Porque conforme ela insistiu, Jesus falou: olha, primeiro ele falou para os discípulos: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus falou: ó, o meu programa são os judeus, os israelitas dispersos. Jesus não veio nem para os sacerdotes, Jesus não veio nem para os fariseus, Jesus não veio para os religiosos. Hoje em dia no Brasil a religião está impregnando tudo. Falsa religião, falsos religiosos, gente de mau caráter. Mas Jesus não veio para aqueles religiosos. Jesus veio para os não religiosos, para aqueles que não tinham acesso ao templo ou à sinagoga. Em muitos casos, é claro. E Jesus falou para os discípulos: eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é natural que eu não atenda essa mulher. O natural é esse. O natural é eu não atendê-la, porque eu vim para os israelitas perdidos. Não vim para os estrangeiros. Então parece que Jesus não ia atendê-la. E conforme ela insistia, Jesus falou: olha, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os filhos são os israelitas. Os gentios seriam os cachorrinhos. Quem vai comer são os israelitas. Aí a mulher respondeu: Senhor, mas também os cachorrinhos comem da sobra da mesa dos seus senhores.
Ela persistia, ela era persistente, ela insistiu. E quando ela falou isso, reconheceu, eu não mereço, mas os cachorrinhos também comem alguma migalha. E Jesus falou, mulher, como você crê? Eu vou atender. Essa mulher foi atendida depois de ser persistente. Há pessoas que buscam uma bênção por um tempo, depois não buscam mais. Eu conheci uma mulher que orava pelo seu marido, que se converter. Ela disse, eu estou orando há 50 anos para esse homem se converter. E eu vou morrer orando para ele se converter. Eu não desisto. E depois de algum tempo aquele homem se converteu. É persistência. É persistência. A segunda discussão é que a pessoa necessitada precisa ser humilde. Então, persistência e humildade. Se você observar direito essa passagem, você pode depois ler com calma, e eu recomendo que faça isso, você vai ver que aquela mulher que foi abençoada, que foi ajudada, ela tinha duas características. Humildade e persistência. É que nós precisamos. Humildade e persistência. Humildade e persistência. Às vezes nós temos um problema de saúde e nós não somos persistentes. Deixamos para lá. Paramos de buscar ajuda. Paramos de buscar a cura. O versículo diz, e ela, adorando-o, disse, Senhor, socorre-me. A mulher reconheceu sua condição de humildade, determinada pelo fato. Agora, qual eram as condições dela no que toca a sua humildade? Primeiro era a mulher. As mulheres eram tratadas como seres inferiores. Então, ela estava em desvantagem. Ela estava em desvantagem. Segundo, ela era estrangeira. Para os judeus, os estrangeiros eram impuros. Então, ela levava desvantagem. Ela era mulher, levava desvantagem. Ela era estrangeira, levava desvantagem. Ela falava grego. Ela falava grego. Então, ela estava totalmente desconectada. Se você ler Atos capítulo 6, você vai ver que na igreja dos apóstolos, na igreja inicial, houve um problema. Porque as mulheres de fala grega não recebiam devido cuidado, por causa da língua. Por causa da língua. Se eu estiver num país estrangeiro e tiver que pedir alguma coisa, eu vou pedir a alguém que fale português. Porque se eu estiver na China e eu tiver que pedir alguma coisa, eu não vou conseguir, porque eu não falo chinês. Então, naqueles dias, os apóstolos falaram, vamos escolher pessoas que falem grego para atender as mulheres que falam grego. Porque essas mulheres que falam grego, elas estão relegadas a segundo plano. Essa mulher cananeia também falava grego. E tudo isso era também contra ela. Ela não tinha direito às bênçãos do reino messiânico. Essas bênçãos só seriam dispensadas aos gentios depois da ressurreição de Jesus. Os profetas falaram que Jesus veio para todos os povos. Era verdade. Mas o ministério dele de 3 anos na terra não era para todos os povos. O ministério de Jesus ali na Judéia, na Galiléia, na Judéia, era um ministério só para os judeus. Agora, depois que ele ressuscitou, ele falou, agora vamos por todo mundo. Até aqui eram só vocês, israelitas. Agora não. O Filho de Deus ressuscitou e aí vocês vão por todo mundo e espalhem esse evangelho por todo mundo. Então essas bênçãos só seriam dispensadas aos gentios após a ressurreição de Jesus. Pois bem, é necessário que a pessoa que está carente reconheça que está carente. O salmista sempre dizia, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Há muitas pessoas que são arrogantes. E há muitos cristãos, líderes, ensinando arrogância. Outro dia estava vendo na televisão. Eu determino, Senhor, que o Senhor ajude esse homem a arranjar um emprego. Eu determino. Isso é arrogância. O necessitado não fala dessa forma. Eu determino que você me cure. A pessoa chega ao médico e diz, doutor, olha, infelizmente eu estou amolando o senhor porque eu estou com essa dor aqui. Ele não fala, estou com esse problema aqui, dá um jeito de me curar. Isso é falta de humildade e é arrogância. Deixa eu contar uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu era criança.
Meu pai tinha um sítio. Nesse sítio, ele plantava algumas coisas. E nós colhemos milho. E um dia meu pai falou, filho, vamos, eu soube de um lugar que tem um moinho. Porque a gente colhia o milho, mas a gente não tinha como fazer o fubá, que era moer o milho e fazer o fubá. E meu pai falou comigo, nós vamos procurar um moinho para transformar esse milho em fubá, para que a gente possa usar como comida. Meu pai, eu peguei uma sacola pequena, de acordo com o meu tamanho, com a minha força, e meu pai pegou uma medida maior, e nós fomos à procura desse moinho. Andamos bastante, acho que meia hora, 40 minutos. Na subida de uma serra, tinha um riozinho. O moinho é moinho movido a água. E havia um riozinho, e papai falou, deve ser por aqui, porque aqui tem um rio, o moinho deve estar por aqui. E nós subimos e achamos o moinho. Papai ficou muito feliz. Batemos, o homem veio. Papai falou assim, eu vim aqui pedir ao Senhor que o Senhor faça o fubá para mim. Nós trouxemos o milho e nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse, que nós queremos o fubá. Aí ele falou assim, olha, eu não faço isso, eu não trabalho com isso, eu não vivo do moinho e eu não estou fazendo fubá para ninguém. Aí o meu pai falou assim, mas eu sei, então tudo bem, eu estou entendendo, mas por favor, a gente veio de longe, então a gente trouxe esse milho, e nós precisamos do fubá. Aí o homem começou a ficar grosseiro. Eu já falei para você que eu não vou fazer o seu moinho, não vou fazer o seu fubá. Aí papai, tá bom, tudo bem, por favor, o senhor me desculpe, mas se o senhor pensar um pouquinho, talvez o senhor possa ajudar, abrindo uma exceção. E naquele momento eu fiquei perplexo, porque meu pai era um homem altivo. E ele estava humilhado ali, se humilhando. Sabe por quê? Porque ele precisava. Porque ele queria ajuda. Nessa história de pandemia, lá no Ministério da Saúde, uma pessoa falou que não comprou tal vacina porque não ia se rebaixar diante do laboratório. Esse laboratório faz isso, eu não vou me rebaixar. Depois, uma comentarista falou, para salvar vidas, nós devemos nos rebaixar, se for preciso. Para salvar minha família, eu me rebaixo. Eu vi ali meu pai se rebaixando por nós, pelos filhos, pela família, para termos alimento. E depois de algum tempo, o homem cedeu. Meu pai, com humildade, com persistência, conseguiu a ajuda. O homem falou, tá bom, vou fazer. Aí foi lá, colocou o milho, ligou o moinho, soltou, destravou o moinho e fez o fubá. O papai perguntou, quanto eu vou te pagar? E ele disse, não vai pagar nada. Vai com Deus. Há um hino que diz, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Não é dos arrogantes a vitória, não é dos poderosos a vitória. A vitória não é dos políticos poderosos, nem dos religiosos com grande poder e com grandes fortunas. É daqueles que são sinceros, dos fiéis e sinceros. Aquele homem viu sinceridade no meu pai e viu que ele deveria ajudar o meu pai. Deus tocou no coração dele e nós levamos comida para casa. Se eu tiver que me rebaixar para que meus filhos tenham comida, eu vou me rebaixar. Aquela mulher cananeia imaginou, para o bem da minha filha, para a libertação da minha filha, eu vou atrás, vou humilhar, vou me humilhar, vou me rebaixar, vou ser persistente. E assim ela conseguiu. Pois bem, meus queridos, nós aprendemos que podemos pedir ajuda, devemos pedir ajuda. Deixe eu terminar. Como foi dito, todas as pessoas, em determinadas situações, necessitam receber ajuda. Da mesma forma,
todas as pessoas poderão oferecer ajuda a outra pessoa. Isso é importante, porque permite a cada ser humano superar suas limitações. Eu estou com a perna quebrada, mas o meu amigo, meu vizinho não está com a perna quebrada. Então ele pode me ajudar. Amanhã ou depois ele estará com algum problema, eu poderia ajudá-lo. Então é necessário que eu peça ajuda e que eu dê ajuda. Ao pedir ajuda, precisamos nos conformar a certas condições. Primeiro, ter consciência da situação para a qual queremos receber ajuda. Segundo, identificar as pessoas que de fato podem oferecer verdadeira ajuda. Terceiro, valorizar as pessoas que nos ajudam e cuidam de nós. E quarto, assumir a nossa condição de necessitados. O Deus, que é o nosso eterno ajudador, como diz o hino, que Ele seja louvado por ser o nosso eterno ajudador e por preparar pessoas para nos ajudar. Que Deus seja louvado. Amém. Ele